A paz, irmãos, para todos. Amém. Eu agradeço por essa oportunidade e espero, assim, compartilhar uma palavra com os irmãos e peço a colaboração dos irmãos também, que eu possa ficar um pouco calmo, menos tenso e que possa dar o melhor que eu aprendi nesse estudo com os irmãos. E não é fácil estar aqui. O pastor já é mais experiente do que eu, e assim, mas eu tenho tentado fazer o melhor possível. E espero assim que nessa noite, irmãos, que eu possa estar igual esses dias que eu passei estudando essa palavra para trazer aos irmãos. E eu falo para os irmãos, não é que é cansativo, mas assim a gente fica assim, o que eu falo, o que eu vou fazer? E chegou o momento. Amém? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos abrissem a Bíblia em João capítulo 15. João capítulo 15, no versículo 9. João capítulo 15, versículo 9. Amém? Amém. Amém. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Só vou largar esse pedacinho com os irmãos. Glória a Deus. Irmãos, pode ficar à vontade, pode sentar. O óculos está meio embaçado, mas... Essa semana, eu já tinha falado para o pastor, acho que umas 2 semanas atrás, que um mês que passou, ele tinha ligado para mim, assim, combinado para mim trazer a palavra para os irmãos. E 2 semanas atrás eu até liguei para ele e falei assim: pastor, eu já estou preparando a pregação. E eu tenho estudado o capítulo de Jonas. Eu gostaria que os irmãos voltassem na Bíblia em Jonas. Que a gente vai fazer um pequeno estudo com os irmãos. Que eu, irmãos, aprendi muito lendo. E quando eu ia para o trabalho, eu ia meditando, eu colocava, sempre como eu faço, assim, vou escutando a Bíblia dentro do carro. E quando Deus tem um chamado para a gente não devemos deixar aquilo ou virar as costas, como Jonas fez. Eu creio que muitos irmãos aqui já leu, e hoje em dia as crianças o que mais aprendem é sobre a baleia de Jonas e tudo mais. E só que a gente tem que ser, como se Paulo fala, hoje sou um homem, sou mais velho, e a gente tem que aprofundar mais. Não só como quando eu era criança, quando eu aprendi que uma baleia pegou Jonas e comeu. Mas eu quero compartilhar com os irmãos, e gostaria que os irmãos olhassem na Bíblia, no capítulo de Jonas. Vamos fazer um pequeno resumo, assim, que eu estudei, e que eu possa transmitir o que eu aprendi. Amém? Quando Deus fez um chamado para Jonas, Ele falou: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: disponha-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Irmãos, quando Deus fala assim para Jonas, Jonas já sabia, já conhecia aquela cidade. Se a gente for voltar lá em Reis, 2 Reis, no capítulo 14, ali fala que Jonas já tinha sido chamado para pregar em Nínive. Mas ele sabia que aquele povo tinha um coração assim impetuoso. Pelo que eu estudei um pouco quando eu estava meditando, procurando para trazer a palavra, aquela cidade, irmãos, eles falam que ali as pessoas que iam pregar ali, eles pegavam as pessoas, matavam, porque eles tinham que seguir o costume deles. E Jonas tinha medo de ir ali. Igual hoje, por exemplo, a gente vê que muitas vezes esses
país do Oriente Médio, é um lugar difícil para pregações, porque ali eles não acreditam em Deus. E ali é como se colocasse, fosse Nínive ali, porque eles pegavam aquelas pessoas, pelo que eu vi, eu estudo, que muitas vezes, quando o navio chegava ali, tinha muitos corpos de pessoas que iam ali pregar. Mas Jonas sabia que aqueles corações maus daqueles homens, e por que ele fez? Em vez de ele pegar o navio para lá, ele foi até a Tarsis, querendo ir para outra cidade. Ele queria ir para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Irmãos, adianta nós querer fugir do Senhor? Tem como? Não tem como. Se a gente vê, quando abriu, a gente, igual eu estava lendo, que está em Jeremias 23. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também de longe? Está em Jeremias 23. Irmãos, não adianta a gente tentar fugir, não adianta a gente tentar falar assim, Deus não está vendo, Deus não está fazendo isso aqui, não está fazendo, eu faço o que eu quero. Não adianta a gente tentar fugir da presença de Deus, porque Deus está em todo lugar. Assim, irmãos, a gente deve, quando Deus dá um chamado para a gente, muitas vezes tem alguém precisando ao nosso derredor, da nossa família, escutar algo, e às vezes a gente assim tem vergonha de falar, às vezes a gente tem assim um receio de chegar perto de umas pessoas e pregar a palavra, muitas vezes no trabalho, porque igual na Bíblia fala, há irmãos mais chegados, há amigos mais chegados que o irmão. O mais difícil, irmão, é a gente pregar para a nossa própria família. Esse dia mesmo, eu estava vindo do trabalho, estava até conversando com a Cristina. Eu falei, Cristina, muitas vezes eu fico triste ao ver, eu estou falando pessoalmente de mim, irmãos. Eu estou falando o que eu sei, o que eu sinto. Eu falei, muitas vezes eu fico triste por ver meus irmãos numa situação dessa. Muitas vezes a gente quer chegar, pregar a palavra de Deus, mostrar, igual eu estava conversando com ela, vindo do trabalho, falei assim, que nós fomos criados ali na igreja, e a gente tinha um costume, e hoje em dia, assim, às vezes meus irmãos chamam para ir na casa deles, igual teve uma irmã que esteve aí passeando, eles acham que é só a bebedeira, só estar ali numa rodinha bebendo, acha que ali estão vivendo a vida. Irmãos, é difícil a gente estar num lar cristão e ver um familiar seu ali e acha que tudo está bom. O coração da gente dói também. E eu até comentei com ela assim, às vezes eu fico querendo chegar, falar, mas muitas vezes, irmãos, o coração sente, mas você não fala. Mas eu tive uma oportunidade. Eu falei assim, poxa, sempre tenho andado na presença de Deus, Deus tem feito maravilhas comigo. A gente foi um pouquinho, mas eu penso que as orações que a gente faz, Deus jamais escuta. E quando eu cheguei, até falei, o Luciano perguntou sobre qual o tema, eu falei assim, o poder da oração é o tema de hoje, que eu tinha colocado. Quando o irmão abriu aqui, eu cheguei, ele estava falando sobre oração. Eu falei assim, poxa, eu já tinha preparado, como é que Deus é grande. E muitas vezes, irmãos, a gente está tendo dificuldade, ora sem cessar, porque Deus tem nos ouvido. Assim como Jonas tentou desviar da presença de Deus, não queria ir para Nínive, pregar naquela cidade que Deus tinha mandado ele ir. Muitas vezes a gente é assim. A gente também tenta virar as costas para Deus nos momentos. E
Quando Jonas estava ali naquele navio, que veio aquela tempestade, e o barco começou a afundar, eles tiveram que jogar muitas coisas para fora, muitas percas material. E Jonas estava ali, dormindo. Como se diz, nem sabia o que estava passando lá fora, a tempestade estava vindo, e Jonas dormindo. Aí, eu lembrei de uma coisa. Mais para frente, você lembra quando Jesus estava naquele barco com os discípulos e Jesus estava dormindo? Mas a coisa foi totalmente diferente. Ali, Deus estava ali no barco. Quando Jesus saiu ali e mandou o mar se acalmar, o mar se acalmou, os discípulos ficaram calmos. Mas aqui com Jonas foi totalmente diferente. Como se fala, ele estava fora da presença de Deus. E quando o chefe do marinheiro do navio chegou ali e perguntou para ele, se deitou, dormia um profundo sono. E quando o chefe do capitão perguntou para ele, ele falou assim: o que você faz aqui? Está dormindo? Como se fala? Está nem sabendo o que está acontecendo lá fora? Procura que Deus é o teu. Chama o teu Deus para nos ajudar. E quando ele falou que era hebreu e falou que ele seguia o Deus da terra, do mar, da terra seca, e ele mandou: ora para o seu Deus para ele livrar nós, porque eles já tinham um temor ali, aqueles marinheiros ali tinham um temor de Deus, e perguntou: por que isso está acontecendo com nós? Quando Jonas falou assim: a culpa é minha do mar estar assim, por essa tempestade. Aí, quando o chefe do navio pergunta para ele: poxa, o que você veio fazer conosco? Você aprontou, agora nós temos que pagar a sua culpa? Irmãos, quando a gente erra, principalmente a gente tem família, todos sofrem. Se tem criança, se tem esposa, todos sofrem do seu erro. Porque muitas vezes Deus fala com você, você não escuta, mas Deus vai te cobrar. Mas muitas vezes essa cobrança de Deus acaba prejudicando a outras pessoas também. E assim foi como Jonas tentando fugir, acabou prejudicando esse barco, quase levando ao barco a afundar. E eles tiveram um temor ainda, falaram assim: vamos tentar puxar o barco para perto da praia, para largar esse homem lá. Mas Deus já tinha um propósito. E por mais que eles tentassem remar aquele barco, mais o barco se distanciava da terra. E muitas vezes é assim conosco. Por mais que a gente tenta ajudar alguém, muitas vezes a pessoa tenta afastar da gente porque não quer a ajuda de Deus. Irmãos, quando a gente pega uma pessoa que não acredita em Deus, por mais que você chega perto dela e fala sobre Deus, ela nunca tenta ficar perto de você, sempre tenta dar distância. Se a gente for reparar isso, é a mesma coisa. Por mais que você chega para tentar falar da palavra de Deus para uma pessoa, e a pessoa ali tenta distanciar. Muitas vezes, irmãos, eu tenho sido provado, e eu quero incentivar os irmãos: contribui com dízimo e as ofertas na igreja, com as orações, com jejum. Deus tem me abençoado a minha casa, que eu tenho assim dado glória por isso. Porque muitas vezes lá, o que mais a gente escuta é isso: os crentes pegam os 10%, vai dar, eles falam assim, não fala que é para a igreja, vai dar para o pastor. Sempre a culpa é no pastor. Sempre a culpa cai no pastor. Vai dar os 10% para o pastor, que o pastor não sei o quê. Irmãos, é muito chato a gente escutar isso. E aí a gente vai tentar falar assim: poxa, está escrito na Bíblia, 10% é obrigação sua de você dar para a igreja.
Aí ele já começa a distanciar, porque ele não quer ouvir que é a verdade, mas criticar quer. Muitas vezes quer criticar. Irmãos, é difícil. Por mais que você tenta, o coração do homem é difícil de mudar. Jonas conhecia a Deus, Jonas conhecia a palavra de Deus. Por mais que ele tentasse fugir. Aí a gente pergunta, se Jonas tinha ali, assim a gente fala, vamos dizer, a presença de Deus naquela época, tentou fazer isso, imagina a gente hoje, que está praticamente no mundo encarnalizado. E a gente indo para o capítulo 2, quando Jonas chega naquela cidade e levaria 4 dias para caminhar, para pregar, e Jonas pega e fala durante um dia, ele começa a pregar. E ali, irmãos, quando Jonas está naquele dia que ele prega, começa a falar da presença de Deus, o que acontece? A cidade já começou a espalhar que Deus ia acabar com aquela cidade. O que eles fizeram foi orar, jejuar. O rei daquela cidade, o que ele fez um decreto que era para todos chegar. Desculpe, irmãos. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram de panos de saco, desde o maior até o menor. Irmãos, quando a gente passou por problema da Dinha, a igreja orou sem cessar. Quando a Rosalina teve esses dias no hospital, a igreja orou. Enquanto muitos irmãos teve algo, a igreja orou. E assim, irmãos, quando eu estava lendo aqui no capítulo 3, que aquela cidade parou para orar e Deus escutou a oração, é assim conosco. Quando toda essa igreja para orar, Deus está escutando nossas orações. Muitas vezes a gente passa uma dificuldade, vai para o canto, ou às vezes, dependendo do local que a gente está, a gente pede a Deus e Deus está escutando as orações. Por mais que você passa uma dificuldade, passa um dia, 2 dias, e você, meu Deus, tu não escutasse minha oração. Deus tem escutado, irmão, as nossas orações. Esses dias, eu tive uma proposta de trabalho, preço, como se fala, o salário melhor que onde eu trabalho, para ir trabalhar em outro lugar. Meu patrão chegou e me chamou, disse, olha, vamos trabalhar comigo em outra cidade. Quando a gente recebe uma proposta dessa, a gente, naquele momento, assim, a gente fala, tá, eu vou. Mas a gente tem que orar. E eu falei assim, eu vou trabalhar com você. Eu disse, não, porque eu vou para outro local, eu quero que você vá comigo. E eu falei, tá bom. Só que eu parei e pensei, eu não posso sair daqui. Eu não posso. E por mais que assim, a gente tenha um bom patrão, se eu sair daqui para ir para outro trabalho, eu penso assim, igual, assim, pode dar problema para mim, porque eu sou um indocumentado. A gente vem com esse pensamento. Eu tenho 4 anos que eu trabalho nessa companhia. Eu já contei para os irmãos,
quando eles entraram lá, essa companhia, mandaram 12 funcionários embora que não tinha documento. Sobraram 3 pessoas. Hoje tem 2. Tem eu e um senhor que trabalha lá. E era assim. Chegou numa terça, mandaram 3. Chegaram numa quarta, mandaram 5. Depois, na quinta, mandaram outros. E foram um total de 12 pessoas embora. E eu falei, a mulher falou assim, olha, eu preciso dos seus documentos. Eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Eu parei assim. Aí eu falei assim, eu vou trazer meu documento segunda-feira, que eu esqueci os documentos lá em casa. Aí ela pegou e me chamou no escritório e falou assim, Hélio, você trouxe o documento? Eu falei assim, não, eu falei que ia trazer segunda-feira, que eu esqueci os documentos em casa. Irmãos, na segunda-feira, eu cheguei no trabalho, a mulher me chamou lá no escritório, Hélio, cadê os documentos? Eu falei, os documentos estão aqui. Ela falou assim, por que você não trouxe sexta-feira? Eu falei assim, vamos voltar a sexta-feira. Sexta-feira eu cheguei e falei que eu tinha esquecido o documento em casa. Eu perguntei para a senhora, você quer que eu vá em casa buscar? Ela disse, não, pode trabalhar na segunda atrás. Na segunda, aqui está o documento. Hoje é segunda. Ela falou assim, o que você foi fazer com esse documento? Eu falei, não fiz nada, só ficou em casa. Aí ela falou assim, como você fez esse documento? Eu falei, você não fez documento, não? Ela falou assim, mas por que você não trouxe sexta-feira? Eu falei, espera aí, eu já não estou entendendo mais nada. Eu falei que o documento estava em casa, eu esqueci, eu falei, mas essa mulher começou, assim, me julgar. Ela falou assim, você é casado? Eu falei assim, sou. Na época, eu tinha 18 anos de casado. Não, 19 anos de casado. Ela falou assim, tem 19 anos de casado. Você casou para obter documento? Eu falei, não, eu já fui casado no Brasil. Ela falou assim, você é casado? Eu falei, peraí, você já está brincando comigo. Mas, ela falou assim, nós tivemos vários funcionários com problema de documentação. E você foi a única pessoa, o dia que eu pedi, você não trouxe o documento no dia. E você só me trouxe hoje, era para ter mandado você embora. Aí logo veio em mim, Deus está comigo. Amém. E aí a mulher falou assim, larga esse documento aqui e volta para o seu trabalho, daqui a pouco eu vou te chamar, se é para você ficar ou não. Eu cheguei, na época eu trabalhava de dishwasher, cheguei na cozinha, 20 minutos depois ela mandou me chamar lá no escritório. Irmãos, eu vou te falar para você, eu já estava assim, todo suado, já estava assim nervoso. Eu falei assim, poxa, eu vou perder meu trabalho, eu não posso perder meu trabalho. Mas Deus, irmãos, independente de qual a sua situação, Deus te dá trabalho em qualquer lugar. Deus, Ele jamais se largaria, jamais te deixaria, como se fala, órfão. Assim, a porta que o inimigo fecha, Deus abre a qualquer hora. E essa mulher me chamou no escritório e já estava assim, quando eu fui trabalhar, eu fui orando, eu falei assim, meu Deus, eu não posso perder meu trabalho, o Senhor, meu Deus, fui orando no caminho. Era um curto pedaço. Na hora que eu voltei, essa mulher, ela mandou me chamar de volta, ela já estava com uma fisionomia diferente. Ela já estava ali, eu já cheguei e falei assim, Edson, entra, vem aqui que eu preciso falar com você novamente. Eu falei assim, você não vai perguntar se eu sou casado não, né? Porque já tinha, assim, tinha perguntado tantas coisas de mim. Aí eu cheguei assim, não, eu estou muito feliz e eu quero te desejar umas boas-vindas para essa nova companhia. Glória a Deus. Irmãos, dos minutos antes, essa mulher estava com uma fisionomia diferente. E eu fui orando num trechinho assim, até na cozinha e pedindo a Deus por aquilo. Porque
quando eu voltei ali, Deus já tinha feito obras. E assim como a gente, voltando aqui na parte da Bíblia, Deus faz obras também. Como aquela cidade toda ali parou para orar, pedir a Deus, porque Deus ia destruir aquela cidade. Assim como eu tinha falado para Jonas. Porque o pecado ali já estava muito. E Deus teve compaixão daquela cidade, porque eles pararam, o rei mandou todos, sem exceção de crianças, dos mais velhos, até os animais, eles deixaram sem comer. Porque eles pediram a Deus o clamor ali, para não destruir aquela cidade. Vocês lembram quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra? Que Deus mandou, foi Deus pessoalmente, na Bíblia fala, foi Deus pessoalmente ali, para ver o pecado, porque, não preocupa não, você abre aqui, moça. Que Deus foi ali, pessoalmente, e até que falou com Abraão: Abraão, eu vou destruir essa cidade, porque o pecado dela está muito. E Abraão, o que Abraão falou? Se tiver 50 pessoas ali, que não estejam em pecado, você vai destruir? Deus fala para Abraão: não, se tiver 50 pessoas, eu não destruirei a cidade. O que Abraão falou? Meu Deus, eu vou um pouco mais adiante. E se tiver 5 a menos, esse quer dizer 45 pessoas, ele falou: não destruirei se tiver só 45 pessoas que clamam por mim. E Abraão foi perguntando a Deus: se tiver 40, se tiver 30, até chegou a 5 pessoas. Imagina, tinha 5 pessoas naquela cidade, Sodoma e Gomorra, que clamavam por Deus. Porque se tivesse ali, Deus não destruiria aquela cidade. Mas Nínive, todos clamaram por Deus. E assim, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque eles não pararam, não clamaram a Deus. O que eles tentaram fazer, Sodoma e Gomorra? Dos anjos que foi ali, eles tentaram fazer algo com aqueles anjos. Mas Nínive foi totalmente diferente, irmãos. Nínive orou sem cessar, jejuou, colocou os animais para jejuar. Vamos colocar assim na palavra que está falando, até os animais. E às vezes quando a gente está num momento difícil, irmãos, a melhor solução é orar, jejuar. Eu já tive 2 experiências que eu, pessoalmente, falo para os irmãos, que eu senti a presença de Deus do meu lado. Eu creio que muitos irmãos já passaram por isso. Teve uma vez, no outro trabalho, eu estava limpando um quarto, e ali um senhor já estava prestes a falecer. Ele já estava com os dias contados. E a filha dele veio Califórnia. Aí a gente estava limpando. Hoje eu falo assim, do pouco inglês que eu tenho, eu já entendo um pouco. Naquela época eu não entendia quase nada. E essa mulher falou assim: eu falo um pouco em espanhol. Eu falei: tá ok. Eu estou aqui porque meu pai já está com os dias contados para morrer. E a gente trabalhava no prédio. Os primeiro, segundo, terceiro andar, era residente que morava ali. E no primeiro floor, no basement, eles falam assim, é o hospital, que as pessoas já têm os dias contados para morrer. E ela falou assim: o meu pai vai descer na próxima semana. Faltava, eu penso que 1 semana para o Thanksgiving. Ali, ela falou assim, eu lembro que ela ia descer numa segunda-feira,
E o Thanksgiving ia ser sempre na quinta-feira. E falou assim, ó, meu pai não vai chegar até o Thanksgiving. Ora pro meu pai. Aí eu falei assim, sim, a gente pode orar. Aí a outra housekeeper que estava do lado falou assim, mas você está pedindo oração pra gente e a gente não pode fazer isso aqui. Porque pela lei é proibido a gente. Ela falou assim, eu estou vendo algo aqui dentro de vocês e ao redor de vocês que tem um anjo aqui. E ele mandou pedir a vocês para orar para meu pai. Irmãos, aquilo ali foi para mim algo assim que eu jamais presenciei na minha vida. Ela falou assim, você tem algo que Deus mandou falar com você. E você vai orar para o meu pai. Eu, na época, assim, estava há pouco tempo que eu estava frequentando a igreja. Aí, mas assim, eu tinha aquela presença de Deus, que quando a gente começa na igreja, a gente quer fazer tudo. A gente está assim, tá naquele momento de, como é que fala, de alegria com Deus. Não vou dizer que a gente está triste, mas naquele momento que a gente está assim, querendo todo dia estar na presença de Deus. E eu estava naquela época assim, eu jejuava, eu orava de madrugada, e qualquer coisa que tinha na igreja, eu estava ali junto. E ela falou assim, tem algo em você que está brilhando no seu rosto, que eu estou vendo um brilho diferente no seu rosto. Naquela época, irmãos, assim, eu parei e falei assim, vou orar. Nós fomos lá para o quarto do Senhor lá, oramos, e poucos dias depois ele desceu lá para o hospital, para falecer. Já cheguei lá nesse local lá, para limpar os quartos, e já peguei muitas assim, pessoas mortas dentro do quarto e eu nem sabia. E assim, eu vou falar para o irmão, eu tinha medo de defunto. Imagina você tá num quarto, você tá limpando e não saber que a pessoa estava morta. Depende. Aí a mulher tava com o olho assim, regalado lá, eu tô lá assim, limpei. Aí terminei de limpar o quarto, falei pra mulher, o quarto da mulher tá limpo. Eu falei assim, pra que você foi limpar? A mulher tá morta? Você não me avisou antes? Irmãos, cada coisa que acontece com a gente, e assim, Deus tem nos guardado. Amém. Tira até o medo que a gente tem. Aí, passando os dias, irmãos, eu estava ali e a filha do senhor falou assim, já tinha passado o Thanksgiving. Aí passou, chegou em dezembro. Você acredita que, irmãos, era no ano novo, a filha do senhor falou assim, eu quero agradecer muito pela oração do meu pai. A gente vai mudar para outro local. Meu pai já está bom. Amém. E os médicos falaram assim que era para ir procurar outro local assim, melhor, que ele já está bom. Não precisava estar ali. É o que a gente faz as presenças de Deus. A gente está em comunhão com Deus. Você vê, não foi eu na minha oração, mas Deus estava ali naquele local. E assim como foi mandado para Jonas esse mandato de pregar para aquela cidade, como Jonas queria tentar fugir, muitas vezes Deus coloca a gente num local, por mais simples seja a oração, por mais simples que seja, Deus está ali com você, irmãos. Por mais que seja o problema, eu falei assim, poxa, quando eu orei assim para aquele homem, e depois, meses depois, ele já ia sair daquele local, que Deus já tinha assim dado uns dias de vida para ele, assim como Ezequias pediu os dias de vida também, a gente também deve pedir a gente também, muitas vezes, a Deus, para nos dar
aquela palavra para pregar para algumas pessoas que precisam. Não é querer fugir. Porque muitas vezes a gente só quer pregar para quem já conhece a Deus. Muitas vezes a gente só quer levar a palavra àqueles, como se fala, que não precisa. É fácil eu chegar para o irmão Sérgio e falar: Sérgio, vamos falar do amor de Deus? O Sérgio já sabe. Mas não, irmão, a gente tem que pregar para aquelas pessoas que necessitam. Como Jonas já sabia que aquela cidade já era uma cidade de pessoas revoltantes. Ele não queria ali. Porque se a gente for olhar na Bíblia aqui, praticamente Jonas ia ser o primeiro enviado a pregar naquela cidade. Pelo que eu estava lendo aqui, mais ou menos. Porque outras pessoas não queriam estar ali. Mas Deus queria que Jonas fosse ali. Porque ele tinha um propósito para ele. Mas muitas vezes o que acontece com a gente é isso. A gente só quer estar ao redor das pessoas da igreja. Muitas vezes, quando a gente recebe um chamado para a gente fazer uma pregação, eu tenho pedido muito a Deus, irmãos. Eu não vou esconder. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha muitas vezes de sair na rua, de pregar. Muitas vezes Deus tenha falado conosco para ir, igual muitas vezes a igreja sai. O ano passado, parece, não me engano, foi em Worcester, foi outro. A gente sempre procura algo para fazer. Mas vendo isso aqui, a gente vai: poxa, era para mim estar ali. Era para mim estar ali em Worcester, na rua ali, falando um pouco da palavra. Era para mim estar em Worcester ali, naqueles abrigos que ficam ali, aquelas pessoas. Deus cobre isso da gente, irmãos. É difícil falar isso, mas é a realidade. Muitas vezes era para a gente estar ali na rua pregando para muitas pessoas, e às vezes a gente inventa algo para fazer. Eu sempre, assim, quando a gente está dos amigos, eu sempre lembro quando eu vejo essa passagem de Jonas, assim, uma brincadeira, mas eu lembro do barco do Sérgio. Irmãos, por mais que a gente brinca, aquele dia a gente passou um aperto. Mas, poxa, aquele mar, a gente estava ali, e eu assim, será? O problema, naquele dia, irmãos, eu vou falar a verdade para você. Eu estava passando mal. Mas o medo maior que eu estava é quando chegar na terra. Porque eu estava assim: poxa, chegar lá, a Dinha vai brigar comigo, porque eu não deixei dinheiro, os meninos com fome. O medo estava tanto nisso, irmãos. Irmãos, mas quando eu parava para pensar assim: pô, esse barco eu não sei nadar, o que eu vim caçar aqui? Aí, pior de tudo, né? A culpa só cai no mais fraco, né? E os irmãos falaram: ué, tanto medo. Mas se olhar para o lado, eu estava assim. Olhar para o outro, eu estava assim. Mas sempre que os durão, às vezes é assim com a gente, irmãos. A gente quer dar um de durão. A gente quer mostrar que é forte. Mas Deus dá-nos capacidade de ser duro e também dá capacidade para mudar nossos corações. Muitas vezes a gente não vai pregar na rua, não vai nos asilos. Mas Deus é capaz de ser, meu Deus, muda esse meu jeito de ser. Me capacita de ir na rua pregar para aqueles que necessitam. Me capacita para ir nos asilos, que muitas vezes eu, como trabalho, a Denise também trabalha também, a gente sabe que a gente não pega doença assim nesses locais não, irmãos. A gente não pega assim não. Muitas vezes, sempre tem um período, na maioria desses asilos, que esses velhos assim, a gente fala o resfriado, né? Que a gente fala um pouco contagioso, mas Deus está ali
não vai pegar de qualquer jeito. Muitas vezes, irmãos, que Deus às vezes chama a gente para ir pregar, fazer assim, igual o final do ano, Dia das Mães, dos Pais. Não vamos rejeitar, não. Porque eu sei o quanto é um velhinho estar ali naquele lugar, que muitas vezes nem filho vai ali visitar. A gente, como trabalha nesse local, e muitas vezes os filhos colocam ali, os pais abandona, que é um abandono. E a gente assim, que a gente tem pai, a gente fala assim, poxa, jamais farei isso com meu pai. Mas às vezes quando Deus dá o chamado da gente fazer aquela visita ali, eles agradecem muito, irmãos. Agradecem muito, porque é um momento especial para eles, porque Deus está nos dando a capacidade de pregar. Muitas vezes eles, a gente acha que eles não têm aquela cabeça. Eles não sabem o que a gente vai falar. Mas sabe sim. Eu já tive velhinhos lá assim, que falam assim, poxa, meu filho colocou aqui, comeu o dinheiro que eu tinha, me colocou nesse local, nunca veio me falar um oi, nunca veio me falar me dar uns felizes dias do Natal. Às vezes acho que eu não tenho nem filho. Deus às vezes manda a gente ir num local desse, às vezes ali em Marlboro, ali, a gente vai os dias festivos. Irmãos, é uma alegria para eles. Muitas vezes a gente deixa de ir num local desse, como Jonas fez, que não queria ir. Mas eu queria fazer um incentivo, não só para os irmãos, mas para mim também. Porque muitas vezes eu deixei de fazer isso também. Eu gosto de ir ali no asilo, gosto. Mas às vezes vou lá na rua pregar. Irmãos, o coração já fica um pouco apertado. Mas eu não quero passar isso que Jonas passou, ser jogado no mar, ter ido nas profundezas para reconhecer o erro. Porque ele tentou correr do chamado de Deus. Agora, eu sempre peço a Deus, me capacita. Porque os momentos que você tem para pregar num local, numa rua, eu peço a Deus para me ajudar a fazer isso. Porque o abandono é difícil. E quando a gente prega com uma pessoa que necessita, e você vê a felicidade nos olhos, Deus também está feliz porque você fez aquilo. Muitas vezes, irmãos, a gente acha que vindo na igreja domingo, quarta-feira, na escola dominical, está bom. E eu tenho pedido a Deus também para me capacitar mais nos estudos. Durante a semana fica difícil para mim vir, que eu trabalho à noite. E é muito triste, às vezes, a gente está aqui na escola dominical e ver poucas pessoas no domingo. Eu sei que a vida, assim, o tempo aqui na América é curto, e eu tenho assim falado a Deus que me capacitar para me ter dias mais para estar mais na obra de Deus, porque só vir aos domingos à noite não é suficiente para aprender mais. E muitas vezes a gente tenta fazer algo e não consegue. Mas às vezes também, por mais que você queira fazer outras coisas, que não seja estar ali reunido com os irmãos, você consegue um tempo. E eu já estou terminando, irmãos. Eu só quero falar para os irmãos
vamos orar mais para nos capacitar, assim, pregar mais um pouco da palavra daqueles que necessitam. Não vamos fazer como Jonas. Por mais, irmãos, que eu tenha assim, tentado falar isso, e eu estou falando para mim também, pessoalmente, que Deus é capaz de tudo, mudar os nossos corações. E por mais, igual eu falei que o poder da oração, orar sem cessar. Deus está aqui nessa igreja. Eu tenho certeza que todas as orações Deus tem nos ouvido. E assim, irmãos, como Deus tem aceito nossas orações daqueles momentos mais difíceis, uma coisa assim que eu ia pedir também nessa noite é pedir uma oração para nós mudar nosso coração também, para a gente pregar mais a palavra. Porque é muito fácil eu chegar num momento difícil e pedir uma oração dos problemas meus, mas eu prefiro mais uma oração para mim ter capacidade de orar para os outros irmãos que necessitam também e pregar mais a palavra. E assim como Deus já tinha restaurado aquela cidade, de escutar a oração daquela cidade, resolveu mudar e não destruir aquela cidade. E Jonas, o que Jonas falou para Deus? Eu já sabia que o Senhor é Deus, eu já sabia que o Senhor era capaz de reconhecer, já conhecia o seu coração, que eles orassem, o Senhor não ia destruir aquela cidade. Eu sabia que o Senhor já tinha um coração capaz de mudar a raiva. Mas Deus sempre falou para Jonas que ali tinha 140 mil pessoas. Ele não ia destruir aquela cidade à toa, pois ele já tinha reconhecido o Deus que tinha feito o mar e a terra. E assim ele tinha resolvido acabar e não destruir aquela cidade, e sim perdoar eles, porque eles mereciam perdão, porque eles oraram pedindo perdão. E assim devemos fazer também. Muitas vezes a gente devemos perdoar aqueles que nos prejudicou, e muitas vezes também a gente deve pedir a Deus para perdoar aqueles que estão prejudicando a você. E assim Deus faz conosco, porque a gente está perdoando o pecado dos outros, assim Deus perdoa os nossos pecados também. Amém? Irmãos, eu tentei dar o máximo possível para os irmãos nessa palavra. Assim, eu espero que os irmãos tenham entendido. Eu espero que eu deixei algo para os irmãos. E eu agradeço a oportunidade. Por mais assim que eu não tenha o jeito de falar mais calmo, mas eu espero que eu tinha preparado melhor. Mas às vezes quando a gente chega aqui na frente, irmãos, a gente fica assim um pouco perdido, a gente fica um pouco assim não sei o que falar, mas eu espero assim que eu tenha compartilhado algo com os irmãos e que a gente possamos estar cada dia mais unidos, orando, não só por os momentos difíceis, mas também orar pela alegria. E hoje, graças a Deus, está todos aqui em comunhão, assim, e orar mais pela nossa família, aquela que necessita da palavra de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade e espero que eu tenha feito o melhor possível.